Então, o chefe do Estado-Maior, chefe dos órgãos de direção setorial e de assessoramento e comandantes militares de área, comandante-chefe ou diretor, cujo cargo seja privativo de oficial-general, pode aplicar aos aspirantes a oficial e subtenentes da ativa o máximo de 30 dias de prisão disciplinar. Demais ocupantes de cargos privativos de oficial-general pode aplicar aos aspirantes a oficial e subtenentes da ativa 30 dias de detenção disciplinar. O comandante-chefe ou diretor de OM, cujo cargo seja privativo de oficial superior e comandante das demais OMs com autonomia administrativa, pode aplicar aos aspirantes oficial e subtenentes da ativa 30 dias de prisão disciplinar. Os chefes de Estado-Maior, chefe de gabinete não privativo de oficial-general, podem aplicar aos aspirantes oficial e subtenentes da ativa 25 dias de detenção disciplinar. Subchefe de Estado-Maior, comandante de unidade incorporada, chefe de divisão, seção, escalão regional, serviço e assessoria, ajudante-geral, subcomandante e subdiretor pode aplicar aos aspirantes a oficial e subtenentes da ativa 20 dias de detenção disciplinar. Os comandantes das demais subunidades ou de elemento destacado com efetivo menor que subunidade pode aplicar aos aspirantes a oficial e subtenentes da ativa 8 dias de detenção disciplinar. Outras punições que estão sujeitos os aspirantes a oficial e subtenentes da ativa: exclusão a bem da disciplina. O chefe do M, chefe dos órgãos de direção setorial e de assessoramento, comandante militar de área, comandante-chefe ou diretor cujo cargo seja privativo de oficial-general, pode aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa 30 dias de prisão disciplinar ou licenciamento a bem da disciplina. Demais ocupantes de cargos privativos de oficial-general pode aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa 30 dias de detenção disciplinar. Os comandantes, chefe ou diretor de OM, cujo cargo seja privativo de oficial superior e comandante das demais OMs com autonomia administrativa, pode aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa 30 dias de prisão disciplinar ou licenciamento a bem da disciplina. Os chefes de Estado-Maior, chefe de gabinete não privativo de oficial-general, pode aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa 25 dias de detenção disciplinar. Subchefe de Estado-Maior, comandante de unidade incorporada, chefe de divisão, seção, escalão regional, serviço e assessoria, ajudante-geral, subcomandante e subdiretor, pode aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa 20 dias de detenção disciplinar. Os comandantes das demais subunidades ou de elemento destacado com efetivo menor que subunidade pode aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa 20 dias de detenção disciplinar. Outras punições que podem ser aplicadas aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da ativa é a exclusão a bem da disciplina. Aspirante a oficial e subtenente da reserva remunerada ou reformados. Quem pode aplicar 30 dias de prisão disciplinar? O chefe do M, chefe dos órgãos de direção setorial e de assessoramento e comandante militar de áreas. Comandante-chefe ou diretor cujo cargo seja privativo de oficial-general. Demais ocupantes de cargos privativos de oficial-general que não sejam os mencionados anteriormente não podem aplicar punições aos aspirantes a oficial e subtenentes da reserva ou reformados. O comandante-chefe ou diretor de OM, cujo cargo seja privativo de oficial superior e comando das demais OM com autonomia administrativa, pode aplicar aos aspirantes a oficial e subtenentes da reserva ou reformado 30 dias de prisão disciplinar. Sargentos, taifeiros, cabos e soldados da reserva remunerada ou reformados podem tomar 30 dias de punição pelo chefe do M, chefe dos órgãos de direção setorial e de assessoramento e comandante militar de área. Comandante-chefe ou diretor cujo cargo seja privativo de oficial-general, eles podem aplicar aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da reserva remunerada reformado 30 dias de prisão. Podem aplicar 30 dias de prisão disciplinar também
aos sargentos, taifeiros, cabos e soldados da reserva remunerada ou reformados, os comandantes-chefe ou diretor de OM, cujo cargo seja privativo de oficial superior e comandante das demais OM com autonomia administrativa. Cadetes e alunos da SPSEX, alunos de órgão de formação de sargentos, podem ser licenciados a bem da disciplina pelo chefe do Estado-Maior do Exército, chefe dos órgãos de direção setorial e de assessoramento e comandante militar de área. Comandante-chefe ou diretor cujo cargo seja privativo de oficial-general. Esses podem aplicar aos cadetes e alunos da SPSEX e aos alunos de órgão de formação de sargento o licenciamento da bem da disciplina. 30 dias de detenção disciplinar. Pode ser aplicado aos cadetes e aos órgãos de formação de sargento, demais ocupantes de cargos privativos de oficial general. Os comandantes-chefe ou diretor de OM, cujo cargo seja privativo de oficial superior e comandante das demais OM com autonomia administrativa, podem aplicar o licenciamento à bem da disciplina também aos cadetes e alunos da SPSEX. Alunos de órgão de formação de sargentos pode aplicar por essas autoridades o licenciamento à bem da disciplina. 25 dias de detenção disciplinar podem ser aplicados aos cadetes e alunos da SPSEX e alunos de órgão de formação de sargento pelo chefe de Estado-Maior, chefe de gabinete não privativo de oficial-general, subchefe de Estado-Maior, comandante de unidade incorporada, chefe de divisão, seção, escalão regional, serviço, assessoria, ajudante-geral, subcomandante e subdiretor, podem aplicar a aplicação de 20 dias de detenção disciplinar aos cadetes e alunos da SPSEX, alunos de órgão de formação de sargento também. 8 dias de detenção disciplinar pode ser aplicado aos cadetes e alunos da SPSEX, alunos de órgão de formação de sargentos. 8 dias de detenção pode ser aplicado pelos comandantes das demais subunidades ou elementos destacados com efetivo menor que subunidade. Outras punições a que estão sujeitos os alunos da SPSEX e os alunos de órgão de formação de sargento. Exclusão da bem da disciplina, punições estabelecidas nos regulamentos específicos das organizações a que pertencem. Aluno de órgão de formação de oficial da reserva, aluno de formação de reservista, o chefe do M, os comandantes militares de área, os chefes dos órgãos de direção setorial e assessoramento, comandante-chefe ou diretor cujo cargo seja privativo de oficial-general, pode aplicar o licenciamento à bem da disciplina aos alunos de órgão de formação de oficial da reserva e os alunos de órgão de formação de reservistas. 30 dias de detenção disciplinar pode ser aplicado aos alunos de órgão de formação de oficial da reserva e aos alunos de órgão de formação de reservista, os demais ocupantes de cargo privativo de oficial-general. Eles podem aplicar 30 dias de detenção disciplinar. Comandante-chefe ou diretor de OM, cujo cargo seja privativo de oficial superior e comandante das demais OM com autonomia administrativa, pode aplicar o licenciamento à bem da disciplina aos alunos de órgão de formação de oficial da reserva, aluno de órgão de formação de reservista. 25 dias de detenção disciplinar pode ser aplicado aos alunos de órgão de formação de oficial da reserva e aos alunos de órgão de formação de reservista. Essa punição pode ser aplicada pelo chefe de Estado-Maior, chefe de gabinete não privativo do oficial-general. O subchefe de Estado-Maior, comandante de unidade incorporada, chefe de divisão, seção, escalão regional, serviço, assessoria, ajudante-geral, subcomandante, subdiretor, comandante das demais subunidades ou de elementos destacados com efetivo menor que subunidade, pode aplicar a punição de repreensão aos alunos de órgão de formação de oficial da reserva, alunos de órgão de formação de reservista. E a exclusão à bem da disciplina, punições estabelecidas nos regulamentos específicos das organizações a que pertencem, são outras das punições que o aluno de órgão de formação de oficial da reserva e o aluno de órgão de formação de reservista pode sofrer. Observações: 1. Conforme possuam ou não estabilidade assegurada. 2. De acordo com a legislação concernente a Conselho de Disciplina. 3. Autoridades estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 10 deste regulamento.
parágrafo 1º do artigo 10 do regulamento, compete aos comandantes militares de área aplicar a punição aos militares da reserva remunerada, reformados ou agregados, que residam ou exerçam atividade em suas respectivas áreas de jurisdição, podendo delegar a referida competência aos comandantes de região militar e aos comandantes de guarnição, respeitada a precedência hierárquica, observando o disposto no artigo 40 deste regulamento. Então, verificando novamente o artigo 40 do regulamento, ele trata da punição disciplinar máxima, que está tratando o anexo 3 do RDE, que cada autoridade referida no artigo 10º deste regulamento pode aplicar ao transgressor, bem como aquela a que este está sujeita, são previstos no anexo 3. Então essa daí são as punições de que trata o parágrafo 1º do artigo 10 e o anexo 3 do RDE. Anexo 4. Instruções para a padronização do contraditório e da ampla defesa nas transições disciplinares. Finalidade: regular no âmbito do Exército Brasileiro os procedimentos para padronizar a concessão do contraditório e da ampla defesa nas transgressões disciplinares. As referências à Constituição Federal, Estatutos Militares, Regulamento Disciplinar do Exército, Instruções Gerais para a Elaboração de Sindicância no âmbito do Exército, IG 1011. Objetivos: regular as normas para padronizar a concessão do contraditório e da ampla defesa nas transições disciplinares. B. Auxiliar a autoridade competente na tomada de decisão referente à aplicação de punição disciplinar. 4. Do procedimento: recebida e processada a parte, será entregue o formulário de apuração de transgressão disciplinar ao militar arrolado como autor do fato, que aporá o seu ciente na primeira via e permanecerá com a segunda via, tendo, a partir de então, 3 dias úteis para apresentar por escrito, de próprio punho ou impresso, e assinado suas alegações de defesa no verso do formulário. B. Em caráter excepcional, sem comprometer a eficácia e a oportunidade da ação disciplinar, o prazo para apresentação às alegações de defesa poderá ser prorrogado justificadamente pelo período que se fizer necessário, a critério da autoridade competente, podendo ser concedido ainda pela mesma autoridade prazo para que o interessado possa produzir as provas que julgar necessárias à sua defesa. C. Caso não deseje apresentar defesa, o militar deverá manifestar esta intenção de próprio punho no verso do formulário de apuração de transgressão disciplinar. D. Se o militar não apresentar dentro do prazo as razões de defesa e não manifestar a renúncia à apresentação da defesa, nos termos do item C, a autoridade que estiver conduzindo a apuração do fato certificará no formulário de apuração de transgressão disciplinar, juntamente com 2 testemunhas, que o prazo para apresentação de defesa foi concedido, mas o militar permaneceu inerte. E, cumpridas as etapas anteriores, a autoridade competente para aplicar a punição emitirá conclusão escrita quanto à procedência ou não das acusações e das alegações de defesa, que subsidiará a análise para o julgamento da transgressão.